Querido Pai, louvado seja o Teu nome, nós te somos gratos a Ti, Senhor, pelo dia que está nos concedendo. Obrigada, Pai, pelas bênçãos recebidas das Tuas santas mãos, ó Pai. E agora, Pai, queremos Te suplicar a Tua companhia conosco constante, Pai, e nos dando sempre alegria, Senhor, em poder estar Te servindo. Queremos, ó Pai, Te suplicar pelo nosso Brasil, nosso mundo, ó Pai, pela tragédia que está acontecendo, Pai. Sabemos, Senhor, que tudo provém de Ti, porque o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus que pode curar, pode fazer todas as coisas, Senhor, em prol deste mundo. Porque este mundo é Teu, Pai, e nós entregamos nas Tuas santas mãos. Obrigada, Pai, porque o Senhor está nos dando força, está, Senhor, nos ajudando a vencer, Senhor, esta enfermidade, Senhor. Nós queremos Te suplicar pela vida da Tua igreja, Senhor, que tem se preocupado, ó Pai, em estar orando, em estar levando, Senhor, a Tua palavra para que este mundo seja melhor. Nós queremos Te rogar a Tua companhia conosco, Pai, e Te suplicar que o Senhor nos abençoe, Senhor, abençoe os presidentes deste Brasil, as pessoas, Senhor, que têm cuidado, Senhor, deste país, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, e colocando Deus no coração de cada um deles, Pai, e fazendo com que eles possam reconhecer a Ti como o único eterno Salvador, Senhor. Nós sabemos que o mundo sem Ti não é mundo, Pai, porque as pessoas que estão, Senhor, dirigindo este mundo, este Brasil, este país, Pai, são pessoas que não têm sabedoria vinda de Ti. E nós entregamos nas Tuas santas mãos. Obrigada, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, por tudo, ser conosco, Pai. Nos conceda, Senhor, a cada dia alegria de poder estar fazendo aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Obrigada pelas bênçãos recebidas. É o que nós Te pedimos, nós Te agradecemos, no doce nome de Cristo Jesus. Amém. O hino que iremos louvar o nosso Deus neste momento tem como título Vida Emprestada. Eu não sei por quanto tempo ainda vou ficar aqui, mas a vida me convida pra viver. Tudo aqui é bem difícil, mas a vida é mesmo assim. Vou em frente porque Deus cuida de mim. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Queira Deus que os meus dias neste mundo vão além, na conquista de um novo amanhecer, transmitindo alegria, esperança e amor, conquistando almas para o meu Senhor.
Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Eu não sei por quanto tempo ainda vou ficar aqui, mas a vida me convida pra viver. Tudo aqui é bem difícil, mas a vida é mesmo assim. Vou em frente porque Deus cuida de mim. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Queira Deus que os teus dias neste mundo vão além, na conquista de um novo amanhecer, transmitindo alegria, esperança e amor, conquistando almas para o meu Senhor. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Esta vida não é minha, esta vida é do Senhor. Simplesmente estás comigo, foi Jesus quem me emprestou. Oremos. Querido Deus que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado pelas bênçãos recebidas. Obrigado por estar nos guardando, nos protegendo de todo mal. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. Também te agradeço pela vida dos meus vizinhos, dos meus familiares. Obrigado pelos empregos, Senhor, que apesar das dificuldades, o Senhor tem sustentado a cada um, Senhor. Muito obrigada, Pai, por estar nos guardando, Senhor. Obrigado também, Senhor, por ter alimento em nossas mesas, Senhor. Se por acaso alguma família estiver passando por dificuldade, meu Deus, que o Senhor esteja visitando, Senhor, nesta noite, e que o Senhor possa estar providenciando, meu Deus, o alimento que eles tanto necessitam, Senhor, em seus lares, Pai. Abençoa cada família, a cada pai de família que, mesmo sem poder, meu Deus, está saindo para trabalhar. Eu sei que tem sido difícil, Pai, mas o Senhor tem sustentado e guardado, meu Deus. Agora, meu Deus, eu queria te pedir pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja abençoando, guardando também, Senhor, e dando entendimento para que eles possam fazer o melhor pelo nosso Brasil, tomar as melhores decisões, meu Deus. Que o Senhor esteja à frente, Senhor, para guardar a nossa nação e nos livrar de todo mal. Abençoa também a igreja que somos nós, Pai. Abençoa a vida de cada irmão, meu Deus, que nós possamos voltar alegres e satisfeitos, porque o Senhor nos guardou e nos livrou de todo mal. Guarda cada um de nós, meu Deus, e nos protege. Nos proteja e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amado irmão,
amada irmã da Igreja Batista Central em Campo Redondo, a nossa querida IBCCR. Estamos aqui mais uma vez, nesta manhã, para transmitirmos o recado de Deus para cada membro da igreja que tem a possibilidade de assistir, seja no WhatsApp ou no Facebook. Esse é um meio que nós podemos usar nesse tempo, não é? Porque estamos aí com dificuldades, né, para estar no templo, todos nós sabemos o motivo. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse tempo, e eu gostaria que você estivesse pensando sobre isso, é aquilo que nós já temos falado, não é? Nosso impedimento de estar no templo certamente nos causa tristeza. Mas eu entendo também que é um propósito divino, é um plano divino para a Igreja do Senhor Jesus, porque eu creio que, como eu já disse, todos os crentes, independente da idade, independente da condição social, independente de qualquer coisa, querem estar na igreja, não é? Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, mas não podemos esquecer, não podemos deixar de falar disso, que a Igreja do Senhor, ela foi criada para que os crentes estivessem reunidos. E eu penso que o Senhor está preparando a sua igreja, porque esse é um momento também de reflexão para as pessoas que deixam de ir ao templo e às vezes por qualquer motivo não vão. E agora estão impedidas de ir, não é isso? Então elas devem pensar como a igreja faz falta, como é bom estar na igreja, experimentar esse momento precioso de união com os nossos irmãos. Então o Senhor, eu penso que nesse tempo Ele está fazendo uma análise, e Ele sabe de tudo, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor conhece os pensamentos e as intenções do coração. E muitas pessoas talvez pensem assim, agora a igreja não está funcionando, não preciso ir. Mas eu creio que com isso Deus está fazendo uma pesquisa, Deus está analisando, Deus está fazendo o seu julgamento para saber quem realmente gosta de estar na igreja. Então é importante que aqueles que não têm ido comecem a mudar sua forma de pensar, porque eu creio que Deus está fazendo uma separação neste momento também. E Ele está preparando cada vez mais aqueles que realmente querem servi-lo, para que fiquem firmes no Senhor, para que continuem trabalhando para o serviço do Senhor, porque é isso que o Senhor quer da sua igreja. E aquele que ainda não fez isso, que ainda está pensativo, indeciso, ele deve despertar, porque a palavra de Deus diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quero, nesta oportunidade, nesta manhã, transmitir a palavra de Deus, mas também quero agradecer, porque nós temos aí um vídeo, né, com os nossos irmãos Dilcirley e irmã Eunice, e nós convidamos esses queridos irmãos para que estivessem cantando, louvando ao Senhor. Uma alegria muito grande poder ouvi-los novamente. E já queremos agradecer a disponibilidade desses irmãos louvando ao Senhor conosco. Eu quero ler o texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 4. E este texto, ou estes versículos, eles trazem grandes informações para nós, que nós devemos meditar nessas palavras. Diz assim, ou os versículos dizem assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A palavra do Senhor é uma palavra que é abençoada.
mas que ela possa esclarecer a sua mente, ao seu coração, a nossa mente, ao nosso coração nesta manhã, tudo aquilo a que ela se propôs. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado mais esta oportunidade que nós temos de estar transmitindo a Tua Palavra. Queremos agradecer pela vida de cada membro da Igreja Batista Central em Campo Redondo que tem se mantido fiel, não tem negado o nome do Senhor, tem confiado plenamente no Senhor, está esperando a resposta do Senhor e creio que esta resposta virá em breve, porque o Senhor é o Senhor da Igreja. O Senhor é o Senhor daqueles que um dia aceitaram ao Senhor Jesus como Salvador. E neste momento, a Tua Palavra está à nossa disposição. Que maravilha podermos ter a Palavra que nos instrui, que nos orienta, que ilumina a nossa mente. Obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto ele fala sobre a unidade da fé, no texto de Efésios, capítulo 4. E nesse momento, amados, que acabamos de ler esse texto, o apóstolo Paulo, ele está preso diante da prisão que ele se encontra. Com certeza ele está limitado. Ele não tem condições de fazer aquilo que gostaria de fazer. Nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo, ele viajava para vários lugares. Muitas portas foram abertas através do ministério do apóstolo Paulo, quando ele pôde ir a vários lugares e implantar ali muitos trabalhos. Muitas igrejas foram formadas através do trabalho do apóstolo Paulo. Mas agora o apóstolo Paulo está preso. Nós devemos pensar nesse momento que, apesar de nós estarmos na nossa casa, nós estamos presos. Nós estamos presos, impossibilitados de realizar muitas coisas. Isso deve nos fazer meditar, deve nos fazer pensar. Quando nós temos a nossa liberdade, independente desta situação que nós estamos falando, quando falo em liberdade, falo pelo fato de podermos ir à casa do Senhor, ou podermos ir aqui, ir ali e vir aqui. Quando nós temos a nossa liberdade, o que nós temos feito com esta liberdade? Como cristãos, nós temos procurado evangelizar, nós temos procurado ler a palavra, nós temos procurado testemunhar de Jesus onde nós estamos? Ou será que nós temos feito coisas que desagradam ao Senhor? O apóstolo Paulo estava preso, mas ele estava nessa prisão, ele limitado nas suas condições, ele estava preocupado. E nós vemos aqui ele escrevendo uma carta. Paulo estava preocupado com a igreja de Éfeso e ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo era prisioneiro, Paulo estava preso, mas mesmo preso, ele estava fazendo a obra de Deus. Isso para nós é muito importante. Eu quero dizer a você, querido, neste tempo, nós temos muitas ferramentas que podemos evangelizar. Mesmo que você não saia de sua casa, procure falar com alguém ou conversar com alguém que não é crente. Fale de Jesus para ele. Procure evangelizá-lo aí através do seu telefone. Mande uma mensagem para ele. Diga que está orando por ele, por ela. Diga que gostaria de vê-lo ou vê-la na igreja. Evangelize essa pessoa. O apóstolo Paulo aqui estava distante da igreja de Éfeso, mas ele estava escrevendo uma carta. É como se ele estivesse ali com o telefone passando o WhatsApp para aquela igreja dizendo: olha, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, escrevendo para ela. E ele dizia que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo, como que nesse momento, ele traz para nós a lembrança ou a ideia de uma corrida. O apóstolo Paulo, ele estava no fim da sua carreira e ele está como que passando o bastão para aqueles irmãos. Ele diz: andeis, ele está dizendo, vocês devem andar, continuar firme na presença do Senhor. Nada poderá separar vocês do amor de Deus. Nesse tempo em que nós estamos aí passando por essa dificuldade tremenda, ela não pode de forma alguma nos separar do amor do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve ali em Filipenses capítulo 3, versículo 14, uma grande palavra que eu gostaria de partilhar com você. E essa palavra é bastante conhecida de todos nós, que é a palavra que diz, no capítulo 3, no versículo 14, ele diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Então o apóstolo Paulo dizia no capítulo 3 de Filipenses, um texto bastante conhecido, um texto maravilhoso,
que com certeza fala ao nosso coração: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Desta forma, nós pensamos o apóstolo Paulo dizendo: prossigo para o alvo. E ele está dizendo para que aquela igreja andasse na presença do Senhor, prosseguisse para o alvo. Nós devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor quer da sua igreja. Prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diante disto, nós sabemos que a soberana vocação, ela é soberana porque ela vem de cima, ela é soberana porque ela é do Senhor. Então o apóstolo Paulo dizia para aqueles crentes que eles deviam andar de modo digno da vocação a que eles foram chamados. Eu e você, membros da igreja, fomos chamados e temos uma soberana vocação. A soberana vocação é a vocação que veio do alto, e nós precisamos andar dignamente diante do Senhor. Em todas as nossas ações, nós devemos procurar certamente fazer a vontade do Senhor. É bem verdade que temos os nossos erros, mas nós devemos corrigi-los para que o Senhor possa nos aprovar. E nós vemos aqui, amados, que caberia àqueles crentes a continuidade daquela obra. Você, onde você está agora, como você tem agido? Você tem falado do amor de Cristo? Você tem procurado testemunhar no tempo que você tem estado em casa? O que você tem feito? Talvez você tenha estado em frente à televisão durante horas. Não é isso que o Senhor quer. Você deve aproveitar esse tempo para estudar a palavra de Deus. Você deve aproveitar este tempo para, como eu disse anteriormente, falar do amor do Senhor Jesus às pessoas. Se preocupe com isso, trabalhe nesse sentido. E o apóstolo Paulo, ele traz para nós um grande ensinamento nesse texto. E nós vemos aqui, amados irmãos, que este grande ensinamento ele vai continuar a dizer no versículo 2: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então aqui, Paulo está falando de virtudes essenciais à vida cristã. Essas virtudes essenciais são virtudes que devem fazer parte da vida cristã. Humildade, mansidão, longanimidade e dar suporte aos outros em amor. Então, Paulo ensina aquela igreja a forma como ela deveria agir. E essa é a forma que nós, crentes no Senhor Jesus, também precisamos agir. E é uma grande responsabilidade, porque nós temos uma grande responsabilidade como servos do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos fala nesta manhã, nesse texto, e essa grande responsabilidade é dada a nós. E nós devemos viver dessa forma aqui na terra, como nós lemos no texto. Porque essa responsabilidade é dada a nós, porque nós não vamos ficar aqui. Nós somos o Israel de Deus, que um dia vai morar com o Senhor Jesus no céu. E a palavra de Deus nos diz que a nossa pátria não é aqui. Paulo estava preparando aqueles crentes para que eles pudessem ir para a pátria celestial. E no capítulo 3, no versículo 20, do mesmo livro de Filipenses, ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo estava orientando aqueles crentes, dizendo que a pátria deles era no céu, e não era ali. Eles deviam então se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, versículo 3. Então, assim como a humildade, a mansidão, a longanimidade e dar suporte aos outros, eles também deveriam se esforçar por preservar a unidade. Querido, Jesus gosta do crente que quer ver a unidade da igreja. Jesus gosta do crente que quer ver a unidade da igreja. Então, se você é da igreja, se você é membro da igreja, você deve estar na igreja unido aos seus irmãos. Já falei, nós somos templos do Espírito Santo, mas na primeira oportunidade que tivermos, assim que nós voltarmos, se o Senhor permitir, nós devemos estar ali unidos. E você e eu vamos falar às pessoas, aproveitar esse momento para que esse tempo que nós temos, que esse tempo seja direcionado às pessoas que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Por isso o texto nos fala nesta manhã que nós devemos nos esforçar diligentemente. Seja você, seja eu, sejamos nós anunciadores da paz, sejamos nós anunciadores da unidade,
porque o Senhor quer essa unidade na igreja, na unidade do Espírito, no vínculo da paz. O Espírito Santo é aquele que conduz a sua igreja, é aquele que está em você, está em mim. E se o Espírito está em nós, nosso desejo vai ser que a unidade possa prevalecer, como o apóstolo Paulo diz aqui. Ele está passando o bastão, ele está dizendo a vocês: vão continuar a obra. Eu e você devemos continuar a obra e o Senhor conta conosco. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que o crente ele deve depender do poder do Espírito Santo na sua vida. O crente deve depender do poder do Espírito Santo. Ele não deve fazer as coisas por ele mesmo, por ela mesma. Ah, deu na cabeça, eu vou fazer. Não. Consulte ao Senhor, busque ao Senhor. Estabeleça prioridades na sua vida, prioridades que sejam prioridades que agradem ao Senhor. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. E aí ele diz aqui no texto, e continuando na palavra de Deus, ele diz: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Aqui ele fala diretamente àqueles amados irmãos. Ele diz: há somente um corpo, ou seja, a igreja do Senhor. Eu e você, mesmo que não estejamos no templo, nós somos a igreja do Senhor. Então ele está dizendo que só há uma igreja. Independente do lugar, nós somos a igreja do Senhor. Se nós não estamos no templo por causa dessa enfermidade, devemos pensar uma coisa: onde eu estou, eu tenho sido igreja do Senhor? Se eu estou no seio da família, eu tenho sido igreja do Senhor? Se eu estou no trabalho, eu tenho sido igreja do Senhor? Quando nós estávamos? Se eu estou na vizinhança, eu tenho sido igreja do Senhor? Eu tenho realmente feito com que as pessoas gostem da igreja, admirem a igreja, ou pela minha atitude eu afasto as pessoas da igreja? E aqui é o que nós podemos ver. Quando nós amamos o corpo de Cristo, a igreja, nós vamos promover a igreja para que ela possa avançar nesse tempo difícil. Então ele diz: há somente um corpo, há somente um espírito. Quando ele diz há somente um espírito, é esse espírito que nos dirige. Então, se você é um crente fiel, é um crente que batalha pela obra, é um crente que está envolvido, que ama a sua igreja, que procura fazer coisas boas, que não gosta de fofoca, que não gosta de disse-me-disse, que você quer ver a unidade, quer ver a igreja do Senhor Jesus crescer, que procura evangelizar nesse tempo, o Espírito Santo de Deus habita em você, e não outro espírito, porque nós sabemos que existe o espírito do inimigo, né? Ele procura trabalhar para que haja confusão. Quando existe confusão, o Espírito de Deus não está nesse negócio. Então nós vemos aqui, mais uma vez, a palavra do Senhor nos falando nesta manhã, que é o Espírito Santo que nos dirige. E ele diz: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós vemos aqui, amados, que a verdadeira doutrina do Senhor fala de um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só pode haver um Senhor. E é esse Senhor que dirige a igreja. Só pode haver um Senhor, e é esse Senhor que dirige a minha vida. Só pode haver um Senhor, e é esse Senhor que dirige a sua vida. E se a sua vida, a nossa vida, a minha vida, todos nós somos dirigidos pelo Senhor, é porque nós vamos seguir a sua palavra, que é boa, perfeita e agradável. E se a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável, isso quer dizer que só são coisas boas na vida do crente, coisas espirituais. E essas coisas que nós devemos buscar. Muitos têm buscado coisas materiais, satisfazer as suas necessidades, seus desejos. Mas aqui ele diz: há um só Senhor. Se o Senhor é o Senhor da nossa vida, Ele há de suprir todas as nossas necessidades, mesmo nesse momento. Mesmo nesse momento. Se há uma só fé, ou seja, se a sua fé é direcionada ao Senhor, creia que Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da sua igreja e não vai deixar desamparada. E há um só batismo, ou seja, essa ordenança que o Senhor deixou, assim como a ceia, não existe outro tipo, só um batismo. Aquele que aceita Jesus como seu Salvador, ele aceita pela fé, não é? E depois ele se batiza. Então, quando existe esse batismo acompanhado da fé,
há um só batismo. E esse ou essa que toma essa decisão, que faz isso, ele não fica andando de um lado para o outro como criança, sem saber o que fazer. Ele tem na sua mente, no seu coração, exatamente aquilo que o move a continuar na caminhada. Ele não sai da igreja hoje, vai para outra amanhã, volta para cá e vai para lá. Ele não tem decisão, porque ele sabe que ele foi batizado e quando ele foi batizado por causa da fé, porque ele foi lavado, regenerado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, amados, e aí nós já chegamos aí caminhando para o final. O texto diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando o texto diz isso aqui, queridos, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, nós vemos que o Senhor é a fonte suprema de toda a autoridade. O que nós podemos entender disso? Que a sua vida, a minha vida, eu devo pensar que existe alguém que tem autoridade sobre mim. Ninguém vive nesse mundo sem autoridade. Infelizmente, nós temos visto hoje que aqueles que deveriam obedecer à autoridade suprema, no sentido humano, têm criado as suas leis próprias, têm contrariado aquilo que vem de cima, ou seja, estão desobedecendo. Nesse texto, o texto fala que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse que o apóstolo Paulo está falando neste texto é o Supremo Deus. Ele é a maior autoridade de todas. Ele é o Criador do céu, da terra, de todas as coisas. Então, quando nós vemos esse texto aqui, nós podemos entender que Deus é a fonte suprema de toda a unidade. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela deve caminhar nessa linha. Ela deve caminhar nessa estrada, entendendo que o Senhor é a fonte suprema de toda a unidade. Ele tem autoridade. O Senhor é o Senhor de todos aqueles que realmente abrem o coração para receber ao Senhor Jesus. Porque o homem sem Deus, ele pode até falar o nome de Deus, mas Deus não habita no seu coração. Então o Senhor, ele é a fonte suprema de toda a unidade quando eu e você obedecemos à vontade do Senhor. O Senhor quer a sua unidade, Ele quer a unidade que Ele criou, a unidade que surgiu na sua mente. E nesse momento, amados, em que nós estamos separados, infelizmente, por causa dessa pandemia, nós estamos separados somente por causa dela, mas estamos unidos, porque o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é a fonte suprema da unidade. E eu e você devemos continuar orando, buscando, lendo a palavra, procurando crescer espiritualmente. E aí, amados, com certeza, aquele bastão que o apóstolo Paulo passou para a igreja de Éfeso, ele continua passando de mão em mão hoje, até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja. E aí nós vamos poder dizer: Senhor, cumpri a tua vontade, fiz a tua vontade. E nós podemos dizer também: completei a carreira, guardei a fé. Assim como o apóstolo Paulo disse, que eu e você continuemos firmes, porque o Senhor Jesus conta contigo, o Senhor Jesus conta comigo, e a igreja vai voltar logo, e nós vamos estar juntos ali, fazendo tudo aquilo que fazíamos, coisas boas, para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Um grande dia na presença do Senhor. Amém.